E o que vem a ser o demonstrativo de resultado de exercício? Basicamente, ele demonstra uma visão econômica se essa empresa ela está operando no lucro ou está operando no prejuízo. Lembrando que aqui a gente tem que reforçar o conceito de regime de caixa e o conceito de regime de competência. Então, todas as contas que nós vamos apresentar aqui, elas estão pautadas pelo regime de competência. O que vem a ser isso? Então, vamos analisar cada uma dessas contas e fazer essa referência. A primeira informação que nós temos é a receita bruta. Receita bruta nada mais é do que as vendas, quantidade vendida vezes o preço de venda, que nesse exemplo ele está R$100.000. Que inclusive a gente já tem até uma forma de poder ajudar o empresário em como que ele pode alavancar o seu faturamento. Ou ele aumenta a quantidade, ou ele aumenta o preço de venda, que está muito ligado também ao valor de percepção, ao valor agregado. Lembrando que receita bruta, nem sempre o que eu vendo, efetivamente é o que eu recebo. Essa é a diferença de regime de caixa com regime de competência. Então, no período, a empresa faturou R$100.000, mas não significa que ela recebeu efetivamente aqueles 100 mil. Isso vai depender da negociação, vai depender do prazo que ela concedeu para o seu cliente ou com o seu cliente. E depois, logo em seguida, nós temos as deduções, que são os cancelamentos, devoluções e os impostos. Cancelamento pode acontecer por uma questão administrativa, uma falha de digitação, emitiu alguma coisa em virtude errada. Já a devolução está ligada à saída de mercadoria, por algum motivo ela voltou, por avaria, por perda, desvio, questão de não ir quantidade correta, conforme acordado. Então a mercadoria, por algum motivo, ela sai da empresa e retoma. E os impostos que nós temos aqui, né? Basicamente são muitos. Nós temos o ICMS, uma figura de competência estadual, cada município a gente vai ter uma alíquota, dependendo também do produto. Nós temos o ISS, de competência municipal, e também temos o de competência federal, o PIS, COFINS e o IPI. Então são impostos de maneira geral sobre o faturamento, que vai depender muito do regime tributário do negócio e vai depender também do produto que ela está oferecendo ou serviço, e se ela for ser uma indústria também, para poder ter essa definição. Muito importante contar com um contador para poder entender esses encargos com maior detalhes, tudo bem? E aqui eu estou falando de maneira global sobre os mesmos. Fiquem à vontade também em aprofundar sobre os mesmos lá no nosso e-book, que a gente comenta um pouco mais. Nesse caso, as deduções, nós colocamos uma alíquota simbólica de 10%, que seria R$100.000 vezes 10%, um total de R$10.000. Por isso que a receita líquida ali é 90 mil, que é a diferença entre essas duas contas, que nós podemos inclusive fazer uma analogia com o nosso olerite, o salário líquido, que é a dedução do salário bruto, menos as deduções, que também são os impostos, né? O INSS, o imposto de renda, claro que tem outro tipo de dedução, mas basicamente são os encargos da folha, tá? Então aqui a gente pode fazer essa analogia. Lembrando que 90 mil é o dinheiro que é administrado oficialmente pela empresa. E depois nós temos os custos. Se eu for uma indústria, eu tenho o chamado de custo do produto vendido, que é o CPV. Se eu for um comércio, eu tenho o custo da mercadoria vendida, que é o CMV. E se eu for um prestador de serviço, eu tenho o custo de serviço prestado, que é o CSP. Todos, de maneira geral, estão envolvidos com a atividade fim do negócio, com o core do negócio, com a atividade principal. E aí a gente ressalta a diferença entre custo e despesa. Então, o custo é ligado à prestação de serviço, à indústria, à produção e o comércio. E despesa está ligado ao back-office, ao administrativo, às vendas, ao comercial. Um exemplo para nós entendermos isso. Então, o aluguel de um espaço de uma empresa de consultoria, usada para a prestação de serviço de consultoria, usada para um treinamento, é um custo. E esse mesmo aluguel, mais usado para a parte administrativa, para o financeiro da empresa de consultoria, para o comercial da empresa de consultoria, pelo departamento de marketing da empresa de consultoria, é uma despesa, porque ele é usado pelo back-office. Então, são alguns exemplos de algumas contas que podem ser classificadas como custo e despesa, assim como a energia. A energia usada no processo de treinamento, no processo de consultoria, se eu for uma empresa de consultoria efetivamente, isso é um custo. Já os outros departamentos é uma despesa, porque ele tem ali a atividade como um back-office para nós entendermos, tudo bem? Fique à vontade também em consultar o nosso e-book e rever esses conceitos. Nesse exemplo aqui nós temos 20 mil de custos, e aí surge o conceito de lucro bruto, que é a diferença da receita líquida, que é os 90 mil reais, com os 20 mil reais. Então nós temos 70 mil de lucro bruto, que em percentual é conhecido como margem bruta, né? Um famoso indicador de rentabilidade do negócio. Depois nós temos as despesas operacionais, que nesse caso elas estão na casa dos 50 mil reais.
Então, despesa, conforme nós já adiantamos o conceito, seria o departamento administrativo, departamento comercial, departamento de marketing, que vão dar subsídios para que a empresa consiga ter aquele faturamento. Inclusive, a gente vê que o valor das despesas são acima dos custos, né? Isso pode demonstrar um certo nível de maturidade da empresa, ou mesmo que ele consegue ter uma eficiência nos seus custos e às vezes a despesa ela não consegue trabalhar dessa mesma forma. Isso vai depender muito do estágio da empresa, do ramo que ela está, mas fato é que a gente já tem essa conclusão. A diferença de custo e despesa nós temos o chamado de lucro operacional, que também é conhecido como LAGIR, que é o lucro antes dos juros e do imposto de renda, ou EBIT, que na terminologia inglesa é os ganhos que a empresa teve antes das despesas financeiras e antes também de arcar, né, com os impostos, antes da apuração dos impostos sobre o lucro. Já teve impostos, né, que nós falamos ali em cima, aqui esses novos impostos que surgem é sobre o resultado, que é o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Depois, então, desse valor, né, que nós concluímos que o lucro bruto é de R$70 mil e as despesas operacionais 50 mil, então lucro operacional de 20, a gente vê cada vez mais economicamente o resultado diminuindo, nós temos as despesas financeiras. Essas despesas financeiras estão ligadas à captação de recursos. Capital de terceiro geralmente é oneroso, ou seja, ele vai gerar juros, né, como despesa. Então a gente tem ali 5 mil de despesa financeira, o que gera um resultado antes do imposto de renda, que é o LAIR, de R$15 mil. Então, mesmo tendo as despesas financeiras, ainda não é um resultado efetivo. Em cima desses R$15 mil, a empresa ou empresário, ele vai recolher o imposto de renda, né? Geralmente a alíquota de imposto de renda é de 15%, mais 10% de adicional do imposto de renda, mais 9% da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, 34% em cima dos R$15 mil, que a gente chega nos 5.100. Sendo assim, nessa situação, a diferença entre essas contas, nós temos um resultado positivo chamado de lucro de 9.900. Então, nós percebemos que o faturamento de R$100 mil efetivamente não é o valor que já vai para o caixa. Haja vista que esse valor ele deve ser cobrado, deve ser recebido, ele foi apenas reconhecido como receita. Assim como os custos e as despesas, né, que aconteceram naquele período, mas não necessariamente foram pagos. Então, eu posso usar o meu espaço para trabalhar, que eu vou configurar como custo de despesa, mas não necessariamente significa que eu paguei o aluguel. Da mesma forma, eu posso ter um funcionário no meu administrativo, em que ele trabalhou e eu tenho uma despesa, mas não necessariamente eu paguei ele, já tive o desembolso. Por isso que nós temos, né, que nem sempre uma empresa tendo lucro, automaticamente ela vai ter aquele dinheiro em caixa. E observe nesse cenário, né, se a gente somar as despesas como dedução do faturamento, mais os impostos sobre o lucro, né, que é 5.100, que eu teria o governo, né, como principal sócio do negócio, né, 10 mil mais 5.100, 15.100. Então, nessa situação, os impostos, né, o governo está recolhendo muito mais do que os próprios acionistas, né? Claro que isso vai depender muito do regime tributário do negócio, claro que isso vai depender da conjuntura de produtos ou serviços que essa empresa oferece. Por isso que é importante entender a contabilidade. Por isso que é importante ter noções fiscais também, para a gente efetivamente entender se realmente, será que isso é o que faz sentido para o meu negócio? Eu vou trabalhar nesse regime tributário? É o que faz sentido? É o que vai agregar valor? Então a gente vê aqui, claro que no exemplo, o impacto, caso eu não conheça essa informação, ele pode onerar no negócio. Claro que os impostos eles estão ali, nós precisamos seguir essas regras fiscais, essas regras contábeis, tá? Não estou dizendo para não dizer, para não seguir, mas nós precisamos analisar o que seria mais eficiente. De repente eu posso mudar o meu regime tributário e gerar uma economia ou uma eficiência melhor para o meu negócio. Então o DRE ele mostra esse desempenho, ele mostra essa visão econômica do negócio e automaticamente os pontos que eu posso trabalhar. Assim como nós identificamos também que as despesas são maiores que os custos. Então cabe aqui também um trabalho de investigação. Tudo bem? Esse foi um exemplo sobre o demonstrativo de resultado de exercício.